No dia do combate à trombose, aqui no estúdio eu converso com o médico Carlos Frias Neto, que vai nos dar detalhes sobre esse assunto aqui no quadro Bem Viver. Doutor, bom dia, um prazer tê-lo aqui na TV Difusora. Bom dia, Adalberto, bom dia para a audiência do Bom Dia Maranhão. Doutor, para começar, o que é a trombose? Bom, trombose é um processo fisiopatológico onde ocorre uma formação de coágulo dentro do vaso. O famoso sangue pisado, como o povo diz. Esse coágulo obstrui o vaso e impede a passagem do fluxo do sangue. Agora, se não for tratado, o trombo pode inclusive migrar para o pulmão, causar embolia pulmonar, enfim, uma situação muito grave. Né? Exato. Então, assim, quando a gente fala trombose, apesar de ser um termo genérico que define a obstrução do sangue em vários locais do corpo, inclusive infarto, AVC também tem um componente de trombose. Mas o termo que a gente usa para trombose é principalmente essa trombose nas veias e essa trombose que vai até os vasos do pulmão, causando embolia pulmonar, que é, aliás, uma das principais causas de morte dentro do hospital. Agora, é uma situação, uma doença que muitas vezes é assintomática, não é? Então, é lenta, é perigosa, inclusive, por isso. Agora, como é que pode ser possível a pessoa identificar se faz parte, por exemplo, do grupo de risco? Sim. Então, esse é um dos grandes problemas, o fato de ser uma patologia que pode já desenvolver sintomas já no estágio mais grave ou até já com fatalidade. Então, para isso é importante que a gente consiga identificar as pessoas que têm fatores de risco. Então, existem fatores de risco bem claros, com o paciente que está fazendo quimioterapia, o paciente com câncer, o paciente acamado, o paciente que teve uma fratura. Existe um risco relacionado também com o uso do anticoncepcional para as mulheres, reposição hormonal, obesidade, pessoas com doenças cardíacas. Então, são algumas das pessoas que têm características que levam ao aumento do risco da trombose. E essas pessoas devem ter um cuidado adicional com a circulação delas. Eu tenho um dado aqui, inclusive, de 60 casos de trombose venosa profunda para cada 100 mil habitantes por ano. Não é? E aí, como é que as pessoas devem agir? É preciso, por exemplo, fazer um check-up vascular? É importante que, pelo menos a partir dos 40 anos de idade, que é quando já começa a desenvolver mais doença arterial também, aterosclerose, e também a partir dessa idade já começa a fazer uma avaliação periódica com o médico, no caso o médico cirurgião vascular ou angiologista, para que seja buscado algum fator de risco ou algum comprometimento já existente dos vasos e assim evitar que o problema desenvolva algo mais grave futuramente. Doutor Carlos, vamos falar aqui no quadro Bem Viver, para as pessoas que estão nos assistindo em todo o Maranhão, sobre, por exemplo, os sintomas da trombose. Bom, quando a gente fala da trombose venosa mais periférica, que acontece nas pernas normalmente, que é a apresentação mais vista, né? A gente tem visto até alguns famosos apresentando isso, se não me engano até a Anitta apresentou uma trombose venosa. Normalmente a apresentação mais comum é aquela dor em uma perna só, junto com inchaço, vermelhidão. Então isso sugere esse quadro normalmente unilateral, uma perna só, é bem sugestivo de trombose. Já a embolia pulmonar, que é quando esse trombo sai da perna e vai até o pulmão, normalmente a pessoa já é com tosse, cansaço, às vezes elimina sangue na tosse e às vezes realmente um desconforto respiratório mais grave, precisando até entubar. Doutor Carlos, quem tem casos, por exemplo, na família, tem que ter uma preocupação maior? Isso pode aumentar o risco? Existe sim um componente genético associado. Então, nesse processo do desenvolvimento da trombose, a gente considera sempre dois lados da balança. Então, existe um componente genético e um componente adquirido. O componente genético é o que a pessoa já nasce, que pode ser uma trombofilia, então uma alteração que a pessoa já vem desde o nascimento, que gera aumento do risco. E os fatores adquiridos são os que eu já comentei, os fatores de risco como anticoncepcional, câncer, outros que a gente sempre tem que colocar na balança o que está pesando mais. Normalmente os adquiridos são bem mais fortes do que os genéticos. Usando o termo que o senhor utilizou, pesar mais, a idade conta nesse processo também? Conta sim. A gente tem algumas formas de avaliar risco de trombose e um deles é justamente a idade. A partir de 40 anos já aumenta o risco de trombose e a partir de 70 anos o risco aumenta ainda mais. Os hábitos das pessoas também, o fato de mudar a alimentação, hábitos como atividade física regular, isso pode também ser importante nesse processo? Sim, sim. O que a gente observa é que em grande parte das situações que ocorre trombose, existia um certo nível de fluxo diminuído pela diminuição do movimento do corpo. Então, a diminuição do movimento dos músculos levando a uma diminuição do movimento do sangue nos vasos.
Então, quando a pessoa se exercita, estimula a musculatura, ela estimula também o fluxo de sangue e diminui também o risco da trombose. Obrigado, doutor, pela participação aqui no Quadro Bem Viver, pelas informações. Obrigado. Obrigado, bom dia.